agradecer a Jesus a oportunidade que nos dá de aqui estarmos reunidos, partilhando o conhecimento que Ele nos enviou através dos nossos irmãos espirituais, da espiritualidade superior que com Ele labora e connosco está. Então, o tema é o inferno e nós começaremos por fazer uma pequena introdução, ver qual é a etimologia, o significado da palavra, a sua origem, evolução, porque é que nós todos temos esta ideia de penas futuras, não é? De sofrimento futuro, e depois analisarmos o inferno cristão, imitado que ele foi do inferno pagão, e o entendimento que tem a nossa doutrina, o Espiritismo, sobre o inferno. Nós sabemos que a evolução é uma lei divina, não é assim? Toda a criação de Deus está sujeita a essa lei, como a todas as leis emanadas da inteligência suprema que é Deus. Deus cria-nos simples e ignorantes e vai-nos acompanhando a marcha, vai-nos acompanhando incessantemente a evolução e o aperfeiçoamento. Deus é Pai. Em sua omnisciência, porque Ele é a inteligência suprema, Deus conhece as etapas do nosso crescimento. Ele sabe, como nós aqui na Terra também sabemos, mais ou menos os passos dos nossos filhos. Ele sabe os passos que cada um de nós dá enquanto espírito e domina todos os requisitos que nos são necessários para que a nossa inteligência, por um lado, e a nossa moralidade, por outro, se vão desenvolvendo e assim a nossa consciência cresça e se fortaleça, porque Ele nos dá tudo em potência, pronto para se desenvolver. Concede-nos, no seu infinito amor e misericórdia, o livre-arbítrio para que nós possamos individualmente e livremente escolher o caminho, definir cada um de nós o seu percurso de vida e assim irmos evoluindo ao nosso passo, à nossa maneira. E em cada fase da nossa evolução, o ser que somos possui graus diferentes de entendimento. Possui um entendimento sobre si, sobre a vida, sobre tudo o que nos cerca, diferente. E é natural que assim seja. E nós vemos isso acontecer mesmo em nós quando estamos encarnados, é ou não? Podemos fazer um paralelismo sempre entre a vida do espírito e a vida do ser, sendo que há algumas diferenças, mas vemos que aqui também vamos passando por fases sequenciais, progressivas de entendimento. Se nós pensarmos em quem somos hoje, cada um de nós sabe que desde que evoluiu e sentiu a consciência de si mesmo e de quem é, do que quer e do que faz, em cada etapa nós olhamos para a vida e a pensamos como éramos capazes, não é? São Paulo dizia de uma forma muito bonita, quando era criança pensava como criança e fazia as coisas de criança. Quando crescemos já não é assim, não é? E nós é aquilo que tomamos consciência de que aqui estamos a crescer. As capacidades que temos vão se desenvolvendo em cada momento. O que acontece connosco também, se nos compararmos com épocas anteriores, é que nós sabemos que granjeamos muito conhecimento e muita evolução científica, tecnológica e de muita outra natureza, mas nós paramos ainda pouco, enquanto seres humanos, para refletir o ser que somos. Tão ocupados que nós andamos todos, pela força deste patamar em que nos situamos, ocupados com o ter. Estamos muito ocupados com o ter. Essa ambição domina-nos a vida. E o que é que acontece? Com essa ambição de ter, esquecemo-nos de quem somos, equivocamo-nos sobre essa ideia que nós temos de nós mesmos, porque nós somos um ser espiritual. E muitas vezes não paramos para ponderar sobre ideias e conceitos que nós vamos alimentando ao longo do tempo, há milénios.
nós somos todos espíritos muito idosos, muito antigos, apesar de, em termos de evolução, estarmos num patamar ainda atrasado. Como nós não paramos para pensar em quem somos, não nos livramos daquelas ideias que já não têm sentido, continuamos a alimentá-las. Ouvimos tantos avisos, por exemplo, sobre a natureza, e achamos que não é connosco. Por exemplo, é só um exemplo. Nós não transformamos muitas vezes aquelas ideias que podíamos renovar e não adotamos, no fundo, aquelas que nos fariam livres e felizes. Então, o que acontece connosco é que precisamos de ir em busca da verdade, precisamos de conhecê-la, precisamos de a enfrentar, porque muitas vezes conhecer a verdade obriga-nos a mudar de ação, de entendimento e assimilá-la. E este conhecimento da verdade, tal como nos dizia Jesus, é Ele que nos vai libertar. Então nós hoje estamos aqui para refletir com simplicidade sobre os conceitos do inferno e das penas eternas, que tanto ainda que muito nos aterraram e ainda aterram muita gente. Nós estamos em pleno século XXI e ainda ficamos em muitos aspectos prisioneiros dessas ideias ancestrais que são equivocadas hoje, tiveram com certeza uma razão de ser naquele tempo e especialmente nós nos compenetrarmos do ser espiritual que nós somos. Que este tema continua a atormentar muitas criaturas, muitos espíritos, muitas almas, dominando-as pela ansiedade e pelo medo. E o medo, ele é um filho da ignorância, por isso nos ser conveniente vir em busca da verdade. Nós baseamos-nos no estudo da doutrina espírita e especialmente no livro O Céu e o Inferno, que quem frequenta a casa regularmente tem percebido que estamos a analisar capítulo a capítulo. Também em algumas questões do livro dos Espíritos e em alguns excertos da vida no mundo espiritual de André Luiz, concluindo com uma mensagem do Espírito Emmanuel sobre este tema. Quando nós começámos a investigar o tema, encontramos uma mensagem do Espírito de São Paulo, o apóstolo, em que ele nos diz que com as nossas ideias equivocadas sobre o inferno, nós comprometemos a ideia de Deus, porque nós exageramos a severidade de Deus e assim contradizemos os princípios fundamentais de justiça, amor e ciência com que todos gravitamos para Ele. Porque quando Jesus nos diz ou nos incentiva a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, é porque nós gravitamos em direção a Ele. E gravitamos precisamente pela força do amor e da justiça e da sabedoria, da ciência que Ele tem. Então, São Paulo diz-nos: crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, portanto, temos que mudar as nossas ideias, ou então vivificá-las, usufruindo dos ensinamentos que vêm até nós. E é Ele que nos diz: a ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes e as caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, porque os homens vão entendendo a vida, como disse lá atrás, à medida da sua capacidade, do seu nível evolutivo. No século XIX, que era quando ele escrevia a mensagem, nós estamos no século XXI, esta ideia não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas. E nós sabemos, as crianças depois crescem e tudo se vai desfazendo. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. E, no fundo, olhamos para a nossa vida para a nossa vida, a vida da humanidade, e percebemos quanta incredulidade, quanta desorganização, porque, com certeza, fomos mantendo mitologias, ideias aterradoras. Então, qual é a origem da palavra inferno? É uma origem latina da palavra do termo latino inferno,
que significa profundezas ou mundo inferior. E é um conceito que está presente nas diferentes religiões, mitologias, filosofias, sendo representado ou representando a morada dos mortos, indistintamente para alguns, e o lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más para outros. A origem deste termo, ele aparece nas Bíblias judaica e cristã como Sheol, Hades e Inferno. Então, Sheol vem do hebraico e significa o submundo dos mortos, como os judeus entendiam, havia o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, para onde iam todas as pessoas. Não havia a ideia de ser um local de sofrimento, isso não é referido. Está completamente ausente esta ideia de que era um local de fogo ou de tormento para os maus. Para eles era para onde iam aqueles que morriam. Depois, Hades é do grego, é a palavra grega que designa a mesma coisa, a morada dos mortos, bons e maus. Portanto, como os judeus, os cristãos gregos utilizaram esta palavra para identificar o mundo dos mortos. Acontece que São Lucas, no seu Evangelho, utilizou Hades como Guiena, que é já num contexto de castigo e tormento. E esta palavra Guiena talvez esteja na origem de algumas das confusões. Mais tarde, e à medida que o cristianismo crescia e mais romanos se foram tornando cristãos, o Império adotou a religião cristã e foram feitas traduções da Bíblia para o latim, que era a língua oficial dos romanos. É o monge São Jerónimo que vai fazer a tradução da Bíblia para o latim naquilo que veio a ser chamada a Vulgata Latina. E ele vai utilizar o termo latino infernos para a mesma coisa, traduzir o hebraico Sheol, o grego Hades e Guiena, e aqui entra a Guiena sem distinção. Então, também na Bíblia, o inferno se referia à morada dos mortos. O que é que acontece? É que com o tempo, como nós sabemos, as palavras vão recebendo novas conotações, novos significados, que vão ultrapassar o significado original e que às vezes vão mudando completamente de significado, e foi o que aconteceu com a palavra inferno. Então, com o passar do tempo, muitas religiões passaram a adotar esta palavra com o destino, ou esta ideia, como o destino de apenas alguns, aqueles que, durante a sua vida, não tinham assumido uma conduta louvável, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista moral, e por isso eram condenados ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Mas por que é que nós temos esta ideia de que sofreremos? Diz-nos o Livro dos Espíritos que antes de nós reencarnarmos, de onde é que vimos? Do mundo espiritual. Nós somos espíritos e, como espíritos, nós conhecemos as coisas ao nosso nível, mas nós conhecemos as coisas. Então, nós conservamos uma vaga lembrança daquilo que é lá, daquilo que vimos, daquilo que acontece lá. Conservamos uma vaga lembrança porque Deus dá-nos a benesse do esquecimento. Então, também no Livro dos Espíritos, nós vemos que a existência de penas e de recompensas que existe em todos os povos e existiu em todos os tempos, é o pressentimento da realidade que nós trazemos enquanto espíritos reencarnados. E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec precisa desta forma. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Só que a ideia que nós fomos fazendo tem a ver com o nosso desenvolvimento, o nosso senso moral e as noções mais ou menos corretas e justas que nós temos do bem e do mal. Se nós ainda hoje ouvimos aqui tanto dizer, e nós sabemos que vivemos ainda dominados pela matéria, lá atrás como era?
muito mais ainda, não é assim? Lá atrás, nós não compreendíamos a dimensão espiritual e nós imaginávamos os gozos e as bênçãos e as penas à medida do nosso sofrimento no mundo material. Portanto, nós só conseguíamos imaginar o que era material. Então, nós moldámos o nosso futuro pelo nosso presente. Imaginámos que iríamos sofrer aquilo que aqui sofríamos e, com certeza, aumentado. Não tínhamos como imaginar outra coisa. O que imaginámos foi o reflexo daquilo que vivíamos enquanto encarnados, reunindo todas as torturas, todos os suplícios e todas as aflições que tínhamos aqui na Terra. Porque não estando desenvolvidos, nem tendo o nosso sentido espiritual desenvolvido, nós não podíamos conceber outra coisa. Não existia para nós. E então o que aconteceu, e o que vemos que acontece, é que com pequenas diferenças, os infernos de todas as religiões se assemelham, porque nós sabemos que somos filhos todos diferentes e cada um caminha para o Pai pelo seu caminho. Então, diz-nos Allan Kardec que o inferno cristão é herdado do inferno pagão. E o inferno pagão é essencialmente conhecido através dos poetas Homero e Virgílio, também através de Fénelon no livro Aventuras de Telêmaco, e é um dos poetas que mais tarde vai intuir Dante e o ajuda a escrever a Divina Comédia. Então o inferno pagão foi o modelo mais grandioso do género e os cristãos foram absorvendo estas ideias deles. E se nós compararmos um e outro, vemos que há muitas semelhanças. Allan Kardec diz-nos é que os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Só para termos uma ideia assim geral, porque Allan Kardec exaustivamente analisa isso, portanto, quem quiser ir compenetrar-se mais pode ler o livro pode e deve ler o livro Céu e Inferno. Diz que ambos os infernos têm como sofrimento atroz o fogo. Ambos têm reis, mas o dos pagãos é justo, é inflexível, mas apenas reina sobre aquele reinado. O rei do inferno cristão, ele recruta vítimas, regozija-se em atormentá-las, vai ainda intuir os homens para que eles possam cair nas tentações. Portanto, é mais maldoso. O local, eles o situam nos lugares inferiores, no centro da Terra. Mas depois têm algumas diferenças. Enquanto aparentemente, ou eu digo aparentemente, mas as descrições estão lá. No inferno pagão, a justiça exerce inflexível, mas de acordo com cada crime. No inferno cristão não havia justiça, todos eram confundidos e havia a materialidade por base e todos eram condenados ao fogo e às caldeiras ferventes. Também há descrições destes suplícios do inferno cristão, mas não há descrição alguma no inferno pagão. E enquanto no inferno pagão se vêem ou são descritas sombras, almas com corpos fluídicos, apesar do sofrimento, no inferno cristão vêem-se os homens retomarem o seu corpo carnal e sofrerem materialmente, ali observados pelos anjos e com Deus ouvindo os seus gemidos. Portanto, é um inferno muito, muito material e muito denso e muito sofredor. Consequentemente, este inferno era um local físico, geográfico e material, uma vez que tinha que ser povoado pelas criaturas terrestres para se sujeitarem a este tipo de sofrimento. Allan Kardec, no entanto, diz-nos que, mesmo no seio da Igreja, muitos homens sensatos já não admitiam estas coisas à risca. E, há bem pouco tempo,
Os últimos papas se referiram a isso, mas estas opiniões são individuais e não fazem lei, continuando esta crença dolorosa no inferno material, com as suas consequências, a constituir um artigo de fé. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos, diz-nos Kardec. Mas onde então será este inferno? Alguns doutores da lei, o colocaram nas entranhas do nosso globo. Outros não sabem em que planeta. E ainda não houve um concílio que definisse onde ficava e ficamos reduzidos a conjecturas. A única coisa que dizem é que, onde quer que exista, ele é composto de elementos materiais, embora não haja sol, nem estrelas, nem lua, seja triste, inóspito, seja ainda mais inóspito de qualquer paisagem terrestre que nós possamos imaginar. E todas estas referências sobre o inferno estão neste livro que Kardec cita, de Augusto Calais, que só para vermos que chegou também a Portugal, ele foi traduzido por Camilo Castelo Branco. Mas é este o inferno do entendimento espírita, é este o inferno que nos ensina a doutrina espírita. Comecemos logo por ver as penas e os gozos depois da morte. Dizem-nos os espíritos, não podem ser materiais, porque a nossa alma não é matéria. Não há nada de carnal nas penas e nos gozos. No entanto, há sofrimento, porque as penas e os gozos são 1000 vezes mais vivas do que experimentamos na Terra, porque o espírito está liberto do corpo e é mais impressionável. Já não sentimos na perna ou no braço ou na cabeça, sentimos em nós todos. A matéria já não nos embota as sensações. Esta ideia absurda que nós tivemos, então, é porque a nossa inteligência não se tinha desenvolvido. E é porque nos ensinaram estas coisas. E nós temos necessidade de reformular estas ideias incompletas, incompletas, erradas, equivocadas. E os espíritos nos dizem que muitas vezes, por falta da nossa linguagem, nós não conseguimos compreender as comparações que eles fazem, não é? E então apegamo-nos às palavras, literalmente, e não lhe absorvemos a compreensão. Então eles dizem, no universo não há lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos. As penas e os gozos são inerentes apenas ao grau de perfeição dos espíritos, ou de imperfeição. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E os espíritos estão por toda a parte. Não há nenhum lugar fechado ou circunscrito, especialmente destinado a uns ou a outros, embora nós saibamos que nos agrupamos por sintonia vibracional. Então o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, os espíritos de uma mesma ordem reúnem-se por simpatia e só estão onde queiram, aqueles que são perfeitos. Os outros estão sujeitos à sua vibração energética. Então, a localização absoluta das regiões de penas e recompensas só na nossa imaginação é que ela existe. E nós o fazemos pela nossa tendência de circunscrever tudo. Tudo tem que ter um lugar, tudo tem que ter uma hora, mas nós sabemos que o espaço e o tempo no mundo espiritual são diferentes. Mas há sofrimento? Há. E os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, ao grau também de evolução. Então, por que é que sofremos? E eu diria que nós sofremos lá pelo que sofremos aqui, não é? Ora, vejam, invejamos o que nos falta para sermos felizes e não obtemos. Vemos a felicidade dos outros e não a podemos alcançar. Temos pesares, ciúmes,
raivas, desespero, motivados por aquilo que nos impede de querer aquilo que nós queríamos. Temos também remorsos, ansiedade moral indefinível. No fundo, desejamos todos os gozos e não os podemos satisfazer, eis o que os tortura. Os sofrimentos maiores, nos dizem os nossos irmãos espirituais, não há descrição possível para eles e nem mesmo os próprios que os sofrem nos conseguem dar deles uma ideia para determinados crimes que nós cometemos. Mas um dos maiores sofrimentos é nós crermos que o sofrimento é eterno, porque nós acreditamos nisso até hoje. Estávamos condenados às penas eternas. Mas aqui nós vemos e tiramos claramente esta conclusão. Se a alma é um ser todo espiritual, ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas recaem sobre a matéria. Não se segue que estejamos ausentes do sofrimento, mas não de como nós andamos a imaginar até aqui. E nós vemos isso, temos isso bem patente na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, através de várias comunicações de espíritos em diferentes situações. Espíritos felizes, nosso irmão Fernando já aqui trouxe, espíritos suicidas, espíritos em condições medianas, espíritos de criminosos, portanto, são vários os relatos que os espíritos fazem e que nos ajudam a compreender que as consequências que encontramos na nossa vida espiritual são perfeitamente lógicas e estão de acordo com a nossa vida terrena. Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral nós podemos dizer que cada um de nós é punido por aquilo em que pecou. Então uns de nós vamos ser punidos pela visão incessante do mal que fizemos, outros pela tristeza, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhe são caros, cada um de acordo com o seu merecimento. E no livro A Vida Continua, não sei se alguém o leu ou se já viu o filme, porque ele está disponível, nós acompanhamos o regresso à pátria espiritual de um casal, um senhor e uma senhora, dois irmãos que se encontram antes de desencarnar e após, e que em conversa com o instrutor lhe põe a seguinte questão: como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões no planeta? E o instrutor dá esta resposta que nós temos que ter também em mente, porque nós somos espíritos em variados graus evolutivos. Reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico. A rigor, nós sabemos que Deus jamais nos abandona. Então o inferno deve ser interpretado como um hospício, como um hospital, onde nós amargamos as consequências das nossas faltas, faltas que nós muitas vezes, desconhecendo, estamos a errar contra os outros, mas estamos sempre a pecar contra nós mesmos, isto é, estamos a errar contra nós mesmos. Então é fácil perceber que a área de espaço em que nós nos demoramos nesta situação de sofrimento retrata os nossos quadros mentais, os quadros mentais infelizes que nós criamos, que nós projetamos em nós e ao redor de nós. E num outro livro, Ação e Reação, também numa conversa entre o assistente e Lionel, o assistente diz: vocês não ignoram que o Criador atende à criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. E Lionel pergunta: ainda mesmo o inferno? O instrutor, o assistente, diz-lhe: o inferno, a rigor, é uma obra nossa, genuinamente nossa. E
ele diz, imaginemo-lo assim à maneira de uma construção indigna e calamitosa que nós criamos no reino de Deus, naquilo que é a criação de Deus. Então, se nós abusamos da nossa razão, do nosso conhecimento e geramos semelhante construção, compete-nos a nós também a obrigação de destruí-lo para edificarmos o paraíso. E estamos a falar sempre de nós, da nossa construção mental, da nossa consciência. Quase a terminar, estas palavras elucidativas de Emmanuel. Como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo? Haverá um céu e um inferno? O nosso irmão nos diz, a vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos do pós-mortem reflete em geral as ações da sua existência terrena. Os que viveram mergulhados em estudos edificantes, fazendo boas obras, tendo cuidado de praticar boas ações, encontrarão meios de se desenvolver, segundo os imperativos das suas afinidades, porque serão atraídos e estarão junto daqueles que lhes são iguais. Os que viveram no mundo, divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. Então, as concepções de céu e de inferno são simbolizadas no estado da nossa consciência, que será redimida se nós nos entregarmos ao trabalho e à virtude, se nós cumprirmos os nossos compromissos, tanto quanto formos capazes de o fazer e da melhor forma que formos capazes. Ou seremos escravos do vício e do pecado se a eles nos entregarmos. Então, guardemos para refletir com a nossa forma de sentir, de pensar e de agir. Cada um de nós faz o seu céu e o seu inferno onde estiver. As nossas ações na vida terrena vão se refletir na vida do espírito desencarnado, no estado da sua consciência. E a lei de causa e efeito atua, dando a cada um segundo as suas obras. Tanto iremos sofrer as consequências dos nossos atos. E só. Então queiramos nós, então, trazer o céu para dentro de nós, sentir o céu. E só o conseguimos trabalhando para ter a nossa consciência tranquila, para termos paz no nosso espírito e, no fundo, para termos o reino de Deus em nós. E lembramos Jesus, quando, interrogado pelos fariseus, quando devia vir o reino de Deus, ele lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em nós. Então façamo-lo crescer em cada dia, trazendo o amor para as nossas vidas. É esse o objetivo de estarmos aqui encarnados. Aprendermos a viver com amor, pelo amor. Que Jesus nos ajude a atingir esse objetivo a todos nós. Obrigada pela vossa atenção.